Olá, caros ouvintes marinhos, eu sou o Mr. Luar e hoje nós vamos falar sobre peixes, ou melhor, sobre mapas, monstros, enfim, o medo do mar. Existe até um termo para isso, é a chamada talassofobia, que assim como toda fobia, representa o desconforto, a aversão, o medo irracional de determinada coisa. No caso, o mar. Tem um conto que eu acho que representa muito bem esse medo do mar. Dagon, o primeiro conto publicado de H.P. Lovecraft, que se você não sabe quem é, eu recomendo que veja meu vídeo sobre horror cósmico. Eu vou dar uma resumida, mas se você quiser ver o conto completo, veja o link na descrição, porque eu fiz uma narração dele completo. Por favor, gente, passa lá. Eu perdi 13 minutos do áudio e eu tive que gravar tudo de novo. Então, se quiserem, passem lá pra ouvir. Dagon nos conta o relato de um homem que era comandante de um navio cargueiro. Era o início da Primeira Guerra Mundial e o navio foi tomado por um barco alemão. O homem foi capturado como prisioneiro, mas logo conseguiu escapar. Enquanto ele estava à deriva no mar, um pedaço do solo oceânico subiu até a superfície enquanto ele dormia, e ao acordar ele se viu cercado por um lodo escuro, que era formado de peixes e outras criaturas em decomposição. Explorando esse novo território, ele encontra resquícios de uma civilização não humana, e provavelmente bem mais antiga do que ela. Não é dito no conto, mas nos mitos de Cthulhu, essa raça é conhecida como os Deep Ones, ou os Profundos em português. Abre aspas. Eles eram amaldiçoadamente humanos, embora tivessem mãos e pés com membranas, lábios chocantemente largos e flácidos, olhos túrgidos e vítreos, além de outras características menos agradáveis à lembrança. Fecha aspas. E essa raça, assim como qualquer outra, possuía seus próprios deuses. E o pior, um desses deuses foi trazido à superfície junto com a ilha. Abre aspas. Então, de repente eu o vi, com apenas uma leve agitação para marcar sua ascensão até a superfície. A coisa deslizou para fora das águas escuras, tão vasto quanto Polifemo. Ele dardejou como um estupendo monstro de pesadelos contra o monolito, sobre o qual lançou seus gigantescos braços escamosos, enquanto curvava a cabeça de onda e dava vazão a certos sons compassados. Naquele momento, pensei ter ficado louco. Fecha aspas. Sabe-se lá como esse cara sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ao final do conto, o homem, atormentado pelas visões que ele tinha do monstro, se joga da janela. Aqui é interessante analisar duas coisas, que é a maneira que Lovecraft nos mostra a impotência e a fragilidade do ser humano nesse mundo. Porque o monstro não fez nada com o cara. Mas somente do cara ter visto ele já foi o suficiente para ele ficar atormentado pelo resto da vida. E além disso, para mostrar como o ser humano é pequeno, o nosso protagonista não tem nem nome. Porque quando você compara com as coisas incompreensíveis, não importa quem você seja. Lovecraft era uma pessoa horrível, mas sabia muito bem explorar o medo do desconhecido. Não só dos céus, dos astros, das coisas de fora do nosso planeta, mas também das coisas que estão aqui mais perto de nós, embora ainda sejam misteriosas e desconhecidas, como o oceano. Talvez grande parte desse medo do oceano venha do vazio dele. Mesmo em águas claras, tem lugares em que você não consegue enxergar o que tem adiante. Fora que é um ambiente muito hostil, o ser humano não foi feito pra estar lá. São locais que, obviamente, a gente não consegue nem respirar sozinhos. E cá entre nós, o afogamento deve ser uma forma horrível de morrer. Além disso, outro problema é a pressão, já que a cada 10 metros abaixo do mar, equivalem a uma atmosfera. A 60 metros, o ar pressurizado que os mergulhadores usam para respirar se torna tóxico. E para ir mais fundo do que isso, o mergulhador tem que respirar gás hélio. Para mais de 400 metros, apenas com trajes especiais que se parecem bem mais com armaduras. E submarinos especiais que conseguem aguentar essa pressão, embora o mais comum sejam máquinas controladas remotamente. Todas essas tecnologias são tão complicadas quanto as usadas para explorar o espaço. E mesmo assim o oceano ainda é muito misterioso. Vocês já devem ter ouvido falar do Bloop, que é o mais famoso desses sons misteriosos capturados por hidrofones da NOAA, a Administração Atmosférica e Oceânica Nacional. Estes sons foram capturados entre 1997 e 1999. Sons estes capturados enquanto os hidrofones faziam um acompanhamento da atividade de vulcões submarinos. Sim, vulcões submarinos, porque no mar tem tudo. Tem vulcão, tem rio, tem estátua, tem avião. No avião, então, tem mais avião no mar do que submarino no céu. Mas enfim, não eram esses vulcões que estavam fazendo barulho. Esses sons eram muito estranhos, porque eles eram extremamente altos. O que sem dúvida ficou mais famoso foi o Bloop. Mas é claro, outros também já foram capturados, como por exemplo Julia.
o Slowdown, e o Train. Ao ouvir esse tipo de coisa, nossa imaginação toma conta, como se a gente quisesse acreditar que em algum lugar do mundo existe alguma tecnologia secreta de algum país, ou até mesmo um monstro gigantesco, como muitos acreditam. Mas a realidade tende a ser decepcionante, ou aliviante, porque hoje em dia já é sabido que esses sons nada mais eram do que icebergs, pedaços enormes de gelo que se desprendiam das geleiras, arranhavam o fundo do mar e até colidiam entre si. Mas não fiquem tristes, se é que vocês ficaram, pois em 1991 foi captado um som que até hoje ninguém sabe o que é. Sabe-se que ele é tão alto que ressoa por todo o Oceano Pacífico, e que ele ainda pode ser ouvido de forma periódica, embora esteja ficando mais fraco. O nome dado a esse som foi Upsweep. E sabem daquela história de que nós sabemos mais sobre outros planetas do que sobre o nosso oceano? Então, o local mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, com incríveis mais de 10.900 metros. É tão profundo que se a gente pegar a altura do Monte Everest para comparar, ainda faltariam 2 km para chegar na superfície. Até hoje, 12 pessoas pisaram na Lua, mas apenas 4 desceram na Fossa das Marianas. É claro, com submarinos muito bem preparados para suportar a pressão. Don Walsh e Jack Pickard em 1960, James Cameron, sim, o diretor de cinema, em 2012, Victor Vescov em 2029, putz, 2029 é tenso, né, velho? Ele foi no futuro, tá certo. E Victor Vescov em 2019. Esse último bateu o recorde de maior profundidade alcançada pelo ser humano. E teve uma descoberta infeliz quando encontrou plástico lá no fundo. Outra coisa que deixa esse lugar tão medonho é que lá é muito escuro. Entre 200 e 1.000 metros, a luz do sol já não consegue mais entrar na água. E se o sol que é o sol consegue iluminar tão pouco, dá pra se imaginar que uma lanterninha, por melhor que seja, não vai conseguir iluminar mais do que alguns metros. E se nós conhecemos tão pouco desse lugar, imagina o pessoal que viveu há muito tempo atrás. Quer saber? Não precisam imaginar, é só olhar os mapas de navegação antigos, principalmente os da época da expansão marítima europeia. E vocês vão ver que alguns animais estão meio estranhos. Isso acontece porque a representação desses animais no mapa eram baseados no relato de marinheiros e pescadores. E alguns ainda eram de animais cuja existência era suposta, porque eles tinham a crença de que cada animal terrestre teria sua contraparte marinha. Então não era raro encontrar versões marinhas de cachorros, porcos, unicórnios? Nessa época eles achavam que era um animal real. Enfim, alguns são visivelmente baseados em animais reais. Outros, você tem que forçar um pouquinho a imaginação. E é claro, tem as baleias. Acho que eu não preciso falar mais nada. E pra você que tá se perguntando das sereias, o mito pode ter vindo do avistamento de peixes-boi. Tanto é que animais dessa família são até hoje conhecidos como sirênios. Olha, você pode até me falar que não é parecido, mas vai lá saber o que se passa na cabeça de alguém que passou meses dentro de um barco, vendo apenas água, 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 sem interagir com muitas pessoas. A gente não sabe o que esse cara tinha tomado, se tinha alguma neblina assim envolvida. Mas enfim, dá pra passar um pano. Olha o esqueleto desse bicho, dá pra confundir, dá pra confundir. Mas a questão é que esse medo misturado com curiosidade do ser humano quanto ao mar acompanha a gente há muito tempo. E a gente pode ver isso através dos mitos, sendo Cetus da mitologia grega, o Leviatã bíblico ou até mesmo o Kraken da mitologia nórdica. Não, pera, esse foi baseado no animal real. No caso, as lulas gigantes e colossais. A gente sabe da existência desses bichos há muito tempo, porque vira e mexe elas apareciam mortas nas praias ou em barrigas de cachalote. Mas a gente só conseguiu filmar uma lula gigante viva em 2013. Gente, isso foi ontem. Esse lugar é quase como se fosse outro planeta. Essas partes do oceano, principalmente as mais profundas, moram uns animais tão bonitinhos. Olha o tubarão doente, por exemplo.
Olha que sorriso simpático. Nessas áreas, muitos animais se alimentam do que nós chamamos de neve marinha, que é formada por matéria orgânica que cai das partes superiores. Essa neve é formada por excrementos, restos de animais mortos, entre outras coisas. Existe um fenômeno que se chama whale fall, que é quando uma baleia morre e cai nessas partes mais profundas. E lá ela se torna um verdadeiro banquete, formando um literal ecossistema nesse lugar. O que eu acho curioso é que essa neve marinha, ela se assenta no fundo do oceano, formando um tipo de uma lama, o que é muito parecido com o que Lovecraft nos narra no Conto de Dagon. Enfim, mas é claro que existem seres que se adaptaram para comer coisas vivas. Então eles evoluíram para ter bocas maiores e estômagos mais elásticos. Muitos ainda desenvolveram a bioluminescência, que é a capacidade de produzir luz própria, como um artifício de caça. Mas é claro, muitos animais também usam isso para comunicação. Essa água-viva, se você colocar uma placa de vídeo, roda até GTA. E muitos animais dessas áreas também conseguem se camuflar. Aí você me pergunta, se camuflar onde, já que lá não tem nada? Pois é, muitos animais desenvolveram a transparência, que isso somado com a escuridão do lugar, deixa eles praticamente invisíveis. Sem dúvida, um outro mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de conferir Dagon na descrição, onde vocês também vão encontrar todas as fontes que usei para esse vídeo. Tem alguma dúvida sobre mim, sobre o canal ou sobre qualquer outra coisa e quer que ela seja respondida em vídeo? Passe na aba comunidade e deixe sua pergunta na postagem. Sugestões de vídeo também são muito bem-vindas. Inclusive, parte desse vídeo foi sugestão de um inscrito. Caros ouvintes, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Bye!